Fala galera, aqui é o Drake, e se você nascesse com o superpoder de conseguir ver o futuro, o que você faria? Começamos em um hospital e um homem se desespera ao ver a equipe médica, ainda mais quando eles informam que nem a esposa e nem o filho dele suportaram o parto. Mas logo descobrimos que a criança ficou sem vida por um segundo antes de voltar à vida. Anos se passam, vemos que o Chow sobreviveu e cresceu. Aí o garoto simplesmente começa a prever os números da loteria um segundo antes deles aparecerem. Essa descoberta obviamente anima o pai dele, que começa a levar o pivete pra apostar, só que o Chow falha e decepciona o homem. Só que o uso do dom dele não para por aí, porque um tempo depois, o menino é levado a um programa de auditório. Lá as apresentadoras testam a criança, questionando a numeração e o naipe das cartas um segundo antes de mostrar ao público, sem contar que o menino revela que conseguiu prever um acidente antes que ele acontecesse. Como o Chow é diferenciado, a apresentadora decide ouvir as opiniões do público sobre o garotinho, que é chamado de Segunda Maravilha. Ao irem pras ruas, vemos que ninguém se impressiona muito com esse dom, porque alguns acreditam que o menino deveria estar estudando, outros consideram ser um poder inútil, por prever somente um segundo do futuro. Inclusive um doutor é cético em relação a esse poder, pois não há como comprovar cientificamente que o Chow de fato é um super-humano. Então, o engravatado conclui que ele possui apenas reflexos velozes. Só que o garoto não dá a mínima pros comentários, porque a sua maior vontade é poder usar essa capacidade para conseguir ajudar as pessoas no futuro. O problema é que esse sonho de criança parece ter ficado para trás, porque décadas se passam e o Chow é acordado para voltar ao trabalho. Daí o folgado acende um cigarro no meio do expediente, apenas pro chefe dele dar uma bronca e mandar o rapaz não contar isso pra esposa dele. Na sequência, o cara atende um telefonema de um agiota, cobrando uma velha dívida dele, mas o Chow apenas dá uma desculpa esfarrapada pra escapar da cobrança. Nessa hora, o seu chefe manda ele atender uma das mesas que ainda não receberam as suas asinhas. Nisso, o malandro simplesmente taxa o pedido e furta duas delas. Como se isso não bastasse, o idiota ainda leva o prato pra mesa errada. Só que antes de corrigir essa pataquada, uma menina reconhece o garçom como a Segunda Maravilha de antigamente. Assim, elas querem testar a antecipação do Chow, que visivelmente fica desconfortável com esse papinho. Porém, elas oferecem $500 caso o homem acerte todos os números. E ao se concentrar, o trabalhador consegue prever tudo facilmente. Enquanto o garçom vai brincando com as moças, o filho dele, chamado Chileung, é recebido pelo dono do bar. E o garoto voltou cedo por ter acabado a luz na sua escola. Depois de arrancar um dinheiro delas, o Chow vai receber seu filho, que é um grande fã do Hulk. Assim, o homem presenteia o garotinho com um brinquedo do Golias Esmeralda, comprado diretamente de uma das camadas mais profundas de Deep Web. Sério, parece que pintaram um Homer de verde, e depois deram um choque nele. Em seguida, o Chileung não esconde seu desprezo pelo presente dado pelo seu pai, que até tenta convencer o garoto de que é um bom brinquedo, mas falha miseravelmente. Sem contar que o Chow nota que quebraram o aparelho auditivo do seu filho novamente, o que faz o garçom comentar que irá até a escola do menino para resolver essa situação. O problema é que o Chileung reconhece que seu pai só fala e não toma nenhuma atitude. Assim o menino se cansa de promessas, e apenas tira o aparelho para parar de ouvir o homem. Por outro lado, conhecemos o Ip, que tá panfletando pela sua academia de boxe. Porém, ninguém dá a mínima pro rapaz, que vê uma oportunidade de conseguir alunos em frente a outra academia. Assim ele para um dos alunos de lá, e por mais que o sujeito ouça ele, isso não dá muito certo, porque um dos instrutores dessa outra escola aparece para confrontar o Ip. Nesse momento, o panfleteiro tenta propor um treino ao bombado, justamente para resolver alguns problemas na técnica marcial dele, como a movimentação dos pés. A questão é que o cara não gosta disso, e simplesmente parte para cima do Ip, apenas para ser humilhado pelo rapaz, que de fato é bem ágil e habilidoso. Só que comprar essa briga foi a pior decisão possível, já que os outros sujeitos da academia aparecem para encurralar o panfleteiro. Na sequência, o coitado assiste a uma luta durante as suas entregas, e agora vemos os agiotas entrando no bar e mandando todos saírem. A primeira coisa que o Chow faz é se esconder, afinal a cabeça dele tá a prêmio. Mas não demora muito para os sujeitos acharem o caloteiro, e por mais que o dono do bar tente conversar, os criminosos estão determinados a punir o devedor. Daí ele é rendido pelos caras, e ao usar sua visão do futuro, o Chow descobre que o líder do grupo vai quebrar uma garrafa e um dos estilhaços vai acertar o Chileung. Isso obviamente deixa o pai em alarme, que consegue se soltar e empurrar o sujeito antes daquele futuro trágico acontecer. Agora o Ip se assusta com a correria pra fora do bar, e ao ir ver o que tá rolando, o rapaz se impressiona com o Chow, que mesmo sem contra-atacar, consegue antecipar e desviar de todos os golpes contra ele. Um tempo depois, todos vão pra delegacia depor sobre o caso. Primeiro, vemos o velho dono do bar, que pede pro policial não contar nada pra esposa dele. Em seguida, o Chow explica que fez um empréstimo com os agiotas pra poder pagar a cirurgia do seu filho, mas o idiota acabou perdendo toda a grana em jogos. O terceiro a depor é o próprio Ip, que tava apenas entregando comida até ver a confusão, só que ele não parece assustado, e nem nada do tipo, pois o artista marcial ficou extremamente impressionado com os reflexos do Chow. Por fim, o Chileung e uma assistente social conversam com o policial, só que o garotinho não consegue explicar a situação pro agente. Ao saírem da delegacia, a mulher repreende o Chow por ter levado o próprio filho para um ambiente hostil como um bar. Acontece que o homem é um pai solteiro, e como ele não tem outro lugar para deixar
o menino, o cara acaba tendo que levar o Chileung pro trabalho. Na sequência, o Chow é abordado pelo Ip, e o rapaz tenta convencer o garçom a começar a treinar artes marciais. Porém, o homem não dá a mínima pro artista marcial, e apenas vai embora. No dia seguinte, vemos ele levando o Chileung pra escola. Lá o menino mostra o pestinha que quebrou o seu aparelho auditivo. Assim, o Chow toma coragem de ir resolver esse problema. Mas o idiota acaba sendo pressionado pelas mães das crianças, que manipulam a situação para colocar o Chileung como o errado da história. E o imbecil do Chow simplesmente aceita isso, e faz o filho pedir desculpas por ter sofrido bullying. Só que é claro que o coitado não aceita essa loucura, acaba se revoltando e até recusa o almoço. Uma curiosidade rápida é que os aparelhos auditivos captam sons e transformam em sinais elétricos. Desse jeito, os sinais são aumentados e mandados para o ouvido interno, onde as células que mandam informações para o cérebro são estimuladas. Aí o sistema neurológico passa a interpretar esses sinais como som, permitindo que as pessoas surdas ouçam. Voltando para a história, o Chow vai ao trabalho e acaba sendo demitido pelo seu chefe. Por mais que ele trabalhe ali há muitos anos, a confusão de ontem foi a gota d'água pro velho, que deixa claro o fato do rapaz apenas dar desculpas pros seus erros, igual ao seu finado pai. Após a demissão, o que resta pro Chow é ficar refletindo na rua enquanto fuma, e o folgado joga um papel amassado no chão. Aí o rapaz que tá limpando a rua chama a atenção dele, afinal o idiota tá cercado por lixeiras. Assim o sujeito explica que o desempregado pode optar por usar a área reciclável ou descartar em outra lixeira, mas o Chow tem uma ideia melhor, que é ler o conteúdo do que ele pensou em descartar, e é justamente o cartão de visita do Ip. Mais tarde o cara decide ir ao endereço dado pelo artista marcial, só que ele é recebido pela Yu. Daí a mulher se anima ao achar que o homem tá ali pra aula de yoga dela. Dessa maneira ela explica que usa essa prática pra conquistar a felicidade e tornar as pessoas mais sorridentes. Porém, o Chow explica que veio atrás do Ip, o primo dela, e o treinador aparece na mesma hora pra atender o seu novo aluno. Nisso descobrimos que o rapaz divide o espaço com a prima dele. Ele também explica que a academia foi fundada há décadas pelo pai dele, um ex-boxeador multicampeão. Então descobrimos que o objetivo do Ip é treinar o Chow, até ele poder desafiar o atual campeão de Hong Kong, o lutador chamado Joe. Só que o desempregado não dá a mínima pra nada disso, e apenas questiona se vai ganhar alguma grana. Assim o Ip decide pegar o pouco dinheiro que tem e uma parte do aluguel do espaço pra pagar o Chow, e a Yu não gosta nada disso. Em paralelo vemos o Joe e toda a sua equipe chegando a um cerimonial em homenagem a um boxeador. Aí a família do finado recusa a presença do lutador lá, mas o assessor do profissional garante que ele tá ali pra prestar seu respeito ao seu antigo adversário. Só que vemos o Joe deixando flores pro cara e afirmando que a tragédia foi consequência da arrogância dele. Agora descobrimos que o Chow finalmente aceitou começar a treinar com o Ip, que exige muito do desempregado. Conforme eles começam a praticar, o homem dá tudo de si pra acompanhar o treinador, só que o idiota tem a brilhante ideia de fumar durante os seus intervalos. Já o Chileung sai da escola e vai diretamente pro bar, apenas pra descobrir que seu pai não trabalha mais ali, e sim em uma academia de boxe. Agora a gente vê que o protagonista é um pai tão mas tão bom, que ele simplesmente não avisou o próprio filho que mudou de trabalho, e acabou forçando uma criança de nem 10 anos a ficar andando pelas ruas sozinha. Isso porque eu nem tô contando com o fato do Chow estar na mira de agiotas, que podem simplesmente raptar o filho dele. Se for pra ser um pai assim, acho que era melhor ter ido comprar cigarro. Brincadeiras à parte, a Yu tá bem cansada por estar dando tantas aulas, sem contar que o yoga dela é especialmente difícil, já que a moça tenta espalhar positividade pra todos os seus alunos. O Ip ouve isso e sugere que a sua prima comece a dar menos aulas, além de ficar nítido que o lutador não leva os métodos dela a sério. E a Yu também duvida bastante das decisões do seu primo, afinal o maluco simplesmente tá usando o pouco dinheiro que eles têm pra contratar um Zé Ninguém como o Chow. Só que o Ip lembra que um boxeador de verdade é muito caro, então o desempregado é a única opção, sem contar que o rapaz garante que se ele perder a sua próxima luta, nunca mais vai entrar em um ringue. Depois o Chileung bate na porta e conhece a Yu, e quando o garotinho mostra que tem dificuldades pra ouvir ela, a mulher usa um pouco de libras pra se comunicar. Daí a morena descobre que o menino tá ali pra ver o Chow. Assim o garotinho assiste o seu pai treinando. Em seguida o homem se assusta ao ver seu filho ali, que apareceu apenas pra ver seu pai se dando mal. Dessa forma, o Chow decide dar tudo de si pra conseguir impressionar o moleque, e o Ip também ajuda nisso. Um tempo depois, o homem presenteia o Chileung com um novo aparelho auditivo, o que deixa o garoto feliz. E a Yu, que assiste a conversa dos dois de longe, decide dar um adesivo medicinal pro garoto. Dessa maneira, o pivete coloca o medicamento bem na área em que seu pai tá machucado. Quando o Chow pergunta se o seu filho se impressionou com o treinamento, o espertinho sabe que o desempregado só se esforçou porque ele tava assistindo. Ao anoitecer, vemos o Ip passando mal por conta dos traumas que as lutas do seu pai causaram nele, mas o lutador se recompõe e logo parte pro ringue. Desse jeito, o Chow fica como o suporte do corner, e quando a luta começa, o Ip logo mantém uma trocação de golpes equilibrada com o adversário. A questão é que a performance dele vai decaindo, a ponto do outro boxeador conseguir pressionar cada vez mais, fora que o sacana provoca ele ao lembrar das lutas do pai dele. Os juízes até cogitam parar o combate por conta da respiração do rapaz, que agora volta a lembrar de quando assistiu ao seu pai simplesmente surtando no meio do ringue e perdendo miseravelmente. Quando a luta volta, a situação do Ip fica
fica ainda pior, a ponto da Yu precisar interromper o combate para ajudar seu primo a usar a bombinha de asma. Para piorar, o outro combatente ignora os avisos do juiz e desdenha do lutador, assim como da história da academia que ele herdou do pai. Dessa maneira, o mediador da luta decide encerrar a partida. Só que o Ip tem a ideia de colocar o Chow para lutar, e por mais que o homem negue, o seu treinador insiste nessa ideia. Na sequência, o desempregado entra no ringue e o homem consegue antecipar os 2 primeiros movimentos do adversário. O problema é que o boxeador não dá uma brecha para ele poder se concentrar e ver o futuro. Então, o Chow começa a tomar uma surra vergonhosa. Ele chega a ser derrubado 2 vezes. Porém, os incentivos do seu filho fazem o pai levantar, e a situação passa a melhorar quando o Ip dá a dica de usar o clinch. Uma curiosidade é que essa técnica é usada quando 2 lutadores se agarram, normalmente para interromper um ataque e ganhar tempo para se recuperar. Outro ponto importante é que um boxeador faz isso envolvendo os braços ao redor do corpo do oponente, justamente para impedir que o adversário ataque. Agora que você sabe que isso não é um abraço, e sim uma estratégia importante no mundo do boxe, a luta continua e o Chow vai conseguindo ganhar tempo. E em meio a um dos clinches, o malandro consegue se concentrar para ver o futuro, permitindo que ele antecipe o golpe do cara e finalmente aplique um ataque poderoso. Após a luta, o grupo volta para casa. A questão é que o Ip tá nitidamente desanimado, mas ele deixa claro que o Chow pode ir até a academia quando tiver mais tempo para treinar. Mas antes que o grupo se separe de vez, o lutador amador chama os primos novamente e revela que ele é a criança chamada de Segunda Maravilha. Mais tarde eles se reúnem no bar e vemos o Chow acertando o lado em que a moeda cai pela 30ª vez. Dessa forma, o Ip estranha o fato do cara nunca ter aproveitado esse dom. Além do mais, ele mostra vídeos do Joe, um boxeador extremamente habilidoso, que pode dar 6 socos por segundo. Porém, o homem deixa claro que o seu poder depende do reflexo, e mesmo prevendo, ele não poderia desviar. Aí ele se levanta para ajudar seu antigo chefe, e quando o Chow parece incerto em seguir no boxe, o velho garante que o rapaz deve continuar, porque no futuro pode se arrepender por não ter aproveitado esse poder. Por outro lado, o Ip e a Yu conversam, e a mulher incentiva seu primo a investir no Chow e seguir o legado do seu pai, tanto que ela deixa claro que não irá cobrar o aluguel até que eles consigam mais alunos para a academia. Em paralelo, o Joe e a sua equipe buscam uma nova luta pro rapaz. O problema é que o empresário dele se nega a aceitar um combate contra outro lutador menos famoso. Isso enfurece o combatente, que acredita que não existem truques no boxe. Só que o seu administrador deixa claro que os patrocinadores não financiariam uma luta que não desse visibilidade. Essas palavras enfurecem o Joe, que começa a treinar brutalmente, até que o engomadinho começa a lembrar o rapaz de quando resgatou ele na rua, ainda quando era uma criança. Nisso, o velho explica que toma essas decisões apenas para beneficiar a carreira do lutador. Um tempo depois, vemos o Chow chegando para sua primeira luta amadora, e quando a partida começa, é visível que o cara melhorou muito, e finalmente entrou em forma. Os movimentos dele foram melhorados durante os treinos exaustivos com o Ip, que além de treinar as técnicas, também ajudou a melhorar a resistência e as esquivas do novato. E até a movimentação do Chow ficou melhor, porque ele precisou treinar seu trabalho de pés, pisando em peças de Lego, justamente para aprender a se movimentar usando mais seus dedos do que a sola do pé. Outra melhoria é que o homem aprendeu a usar o seu poder de maneira funcional durante a luta, a ponto dele conseguir prever os movimentos com mais clareza e conseguir reagir. Desse jeito, o lutador amador consegue a sua primeira vitória, e os treinos obviamente não param, tanto que o Chow entra em uma segunda luta e sai vitorioso novamente. Com o tempo, os boxeadores aumentam os treinamentos e passam a panfletar a academia para mais pessoas. Só que a verdadeira evolução do lutador é que agora ele não aceita a reclamação dos outros pais calado e finalmente cobra os responsáveis dos moleques que zoam o Chileung. Em certo dia, a Yu questiona o paradeiro da mãe do menino. Nisso, o coitado diz que a sacana fugiu com outro homem. Um tempo depois, mais alunos chegam para treinar boxe, enquanto o pai e seu filho também praticam yoga para descansar. Mais tarde, a instrutora oferece uma parte do seu próprio almoço pro Chow. Isso surpreende o lutador, que agradece, mas nota que mesmo a Yu tentando fazer as pessoas mais positivas, ela nem sempre parece tão feliz. Só que a mulher apenas dá a desculpa de que tá com o rosto cansado por sorrir tanto. Mais dias vão passando, e o Chow, além de conseguir mais vitórias, finalmente paga a dívida que possuía com o seu ex-chefe. E em certa luta, o adversário do cara nota que é impossível vencer ele. Os próprios juízes comentam que os números do Chow são impressionantes, tanto que agora ele tá vencendo de lavada um dos maiores boxeadores da China. Quando a luta volta, o combate é praticamente unilateral. Afinal, o homem consegue prever cada movimento do adversário e aplicar um contra-ataque poderoso. Antes da gente continuar com a história, queria lembrar que não é só o protagonista que prevê o futuro, e eu vou provar que em um segundo vocês vão dar like, se inscrever e ativar as notificações. Após essa vitória, vemos 2 apresentadores fazendo uma introdução a respeito da existência de superpoderes, porque os convidados são o Ip e o Chow. Conforme eles conversam, o boxeador comenta que nunca conseguiu aproveitar esse seu poder para algo produtivo, até finalmente conhecer o seu treinador, que divulga o trabalho da sua academia em rede nacional. Daí eles passam a palavra para um neurologista, que ao estudar o cérebro do Chow, descobriu que ele possui 2 ondas cerebrais atuando, enquanto humanos normais possuem apenas uma. Em paralelo, vemos o
Conselho de Boxe da China, discutindo a respeito do lutador. Afinal de contas, a previsão do futuro dele é algo antidesportivo e completamente desbalanceada em uma luta. Dessa forma, eles convocam o cara para uma reunião, em que esclarecem que independentemente de quem ele desafie, o Chow não poderá mais lutar. E se quiser voltar a ter uma licença de lutador, o cara terá que provar que seu cérebro funciona normalmente. Depois dessa reunião, a dupla é abordada pelos empresários do Joe, e a primeira coisa que o velho faz é escrever algo em um papel e questionar o que há escrito. O boxeador tenta desconversar, mas quando o velho insiste, o Chow nota que ele inseriu o nome Joe no papel. Um tempo depois, descobrimos que a luta entre ambos já foi marcada, e durante a coletiva de imprensa, perguntam ao pai de família se a visão do futuro dele é uma vantagem. Nessa hora, o Chow lembra que no fim, ele continua dependendo dos seus reflexos para conseguir se esquivar. Já a pergunta feita ao Joe é se ele vai se segurar nessa luta, afinal, o doidão finalizou seu último adversário. Ao ouvir isso, o boxeador garante que um lutador de verdade não depende de truques ou superpoderes, e ele fala que se um combatente não levar a luta a sério, ele vai pagar por esse erro. Na sequência, os dois fazem a clássica encarada, e até se desentendem. Nisso, enquanto os rapazes comem, a Yu fica afastada assistindo a coletiva de imprensa. Daí o Chileung incentiva seu pai a ir falar com a garota e levar um espeto. Então ele aborda a mulher e acaba antecipando a resposta de uma pergunta que ela ainda não havia feito. Aí os dois conversam sobre o poder do Chow, e acontece que o homem não gosta de usar com frequência, justamente para não ouvir coisas ruins 2 vezes seguidas. Sem contar que o cara comenta que embora a Yu tente tornar as pessoas mais positivas, às vezes nem ela parece muito feliz. Ao ouvir isso, a morena reflete sobre a existência de universos paralelos, e a Yu se imagina em realidades em que seu pai não abandonou a família, ou que ela não foi obrigada a se mudar de Taiwan e fingir que é feliz durante o yoga. Então o Chow compara isso aos poderes dele, porque quando o cara prevê um soco vindo, ele tem a opção de desviar ou receber o golpe. Essa reflexão faz a Yu concluir que uma decisão tomada em 1 segundo pode acabar criando vários mundos com diferentes possibilidades. Na volta pra casa, o Chileung acaba se encantando por um boneco do Hulk, o que faz o seu pai querer comprar pro garoto. Mas o pivete lembra que o seu brinquedo favorito é justamente aquela réplica defeituosa do herói, e quando o menino vai mostrar pro Chow, um dos boxeadores interrompe essa conversa. O perdedor deseja uma revanche contra o pai de família, porque a sua maior vontade era enfrentar o Joe, e o novato acabou atrapalhando esse sonho. Dessa forma, o Chow tenta acalmar o cara e conversar com ele. O problema é que o encrenqueiro não dá a mínima, e quando o pai vai tentar se afastar com o seu filho, ele vê que o babaca iria partir pra cima dele. Com isso, o lutador rapidamente se esquiva e empurra o adversário, mas o Chileung acaba ficando no meio da rua, e antes do coitado ser atropelado, o Chow rapidamente entra na frente. Porém, isso não evita o acidente, e a única coisa que resta pro lutador é acordar e ver seu filho completamente machucado no chão. Eu não quero ser chato, porque eu sei que essa cena é o principal drama da história, mas poxa, fica nítido que o protagonista deu uma de Neymar e acabou cavando uma falta. Dava pra ter tirado o menino do meio da rua, no lugar de simplesmente cair com ele no chão, mas beleza, bora voltar pro filme. Um tempo depois, ele finalmente recobra a consciência, e por mais que esteja todo machucado, o cara tá bem, e ele descobre que as suas ondas cerebrais voltaram ao normal. Já o filho dele continua em coma e completamente machucado por conta do atropelamento. Daí o Chow vê que o coitadinho customizou o seu Hulk pra fazer o boneco parecer com um boxeador. Após essa descoberta, ele coloca o aparelho auditivo no seu filho e pede pro garoto continuar lutando. Com o passar dos dias, a Yu e o Ip apoiam o homem na recuperação do filho dele, sem contar que o pai leu uma história de um cara que nasceu com superpoderes, mas ele tinha muito medo dessa habilidade e acabou reprimindo ela. Porém, seu filho acabou herdando essa capacidade sobrenatural, mas ao contrário do seu pai, o garoto não escondeu ela, e sim desenvolveu esse poder com muita determinação. Aí em um certo dia, a imprensa enche o saco do Chow a respeito da sua luta contra o Joe, mas o lutador consegue fugir dos jornalistas. Acontece que pouco tempo depois, o outro boxeador aparece para se reconciliar com o pai de família. O problema é que o Chow obviamente se nega a aceitar as pazes do maluco, e simplesmente parte pra cima dele, afinal o acidente foi culpa do canalha. Só que agora o sujeito comenta que era contra o novato, justamente pelo seu dom ser desbalanceado, porque ele não sabia como os adversários dele se sentiam sabendo que a luta já estava perdida, e todo o esforço tinha sido em vão. A questão é que agora o maluco quer que o Chow enfrente o Joe, afinal, o cara foi o responsável por tirar os poderes do boxeador, então ele vai incentivar o pai de família a mostrar pro mundo o motivo dele continuar lutando. Mais tarde o lutador desperta e se assusta ao ver seu filho acordado do coma. Assim, eles se abraçam e o Chileung se desespera por não estar ouvindo seu pai. Agora o Chow consegue arrumar o aparelho auditivo do garoto, que tinha muito medo de não conseguir ouvir nunca mais, porque ele sempre odiou o preconceito que sofria na escola, apenas por não poder escutar normalmente. Aí ao ouvir isso do seu filho, o boxeador garante que a criança não é uma inútil, pelo contrário, quando ele era bebê e não se assustava com os raios, o Chow sabia que o pequeno era especial. Afinal, isso provava que pai e filho compartilhavam o mesmo poder, que é o de nunca desistir. Depois dessa conversa, o lutador deixa seu filho dormindo e vai até o Ip. Lá o cara confessa que passou a sua vida fugindo por conta dos seus poderes, só que agora ele quer provar que
que é muito mais do que uma previsão do futuro. Como ele tá decidido a enfrentar o Joe, o treinamento dos dois lutadores começa, e enquanto o profissional possui recursos e estruturas caríssimas para treinar, o Chow se aprimora com a simplicidade. Acontece que antes ele era muito dependente do seu dom, por isso o Ip prepara treinos específicos para o seu atleta se acostumar sem o superpoder. Em um certo dia, pai e filho se preparam para correr, e o garoto questiona se o homem tá com medo. Já que o cara não responde, o moleque tira seu aparelho auditivo e começa a correr. Nisso, o Chi Leung reflete que sem o mecanismo no seu ouvido, ele para de se assustar, já que sente apenas o seu batimento cardíaco. Ao anoitecer, o dia da luta finalmente chega, e os apresentadores chamam os lutadores, e eles falam sobre a fama do Chow, que é o 1 Second Champion, por conta da sua previsão do futuro de 1 segundo. Enquanto o Joe é o Instant Killer, por conta da sua velocidade na hora de atacar, sem contar que o monstro venceu todas as lutas da sua carreira, e mais da metade foram por nocautes. Dessa forma, as equipes de cada lutador encorajam os atletas, e quando a luta começa, fica nítido que o Joe não teme o poder de previsão do Chow, mas como ele não sabe que o cara perdeu essa capacidade, o lutador ataca sem dó, e o pai de família vai ficando em uma desvantagem enorme. Essa diferença de habilidades faz com que os narradores se perguntem se o homem ainda tem seus poderes por conta do acidente que sofreu. E quando a surra vai aumentando, o Chow tenta usar o clinch no adversário, apenas para ser arremessado longe pelo Joe, que toma uma bronca do juiz. Conforme a luta volta, a desvantagem continua intensa, mas o Ip continua motivando o seu atleta ao lembrar pelo que ele luta. Então o Chow se recompõe, e ao suportar a enxurrada de golpes do Joe, o lutador finalmente consegue derrubar o adversário, que cai pela primeira vez durante toda a sua carreira. Com o desenrolar do combate, o cotovelo do cara acaba pegando no rosto do pai de família, que mesmo assim consegue continuar o combate, e com o passar 2 rounds, o Chow vai conseguindo aplicar cada vez mais golpes no Joe. Essa vantagem vai aumentando até o ponto em que o homem consegue se equiparar, fazendo com que a luta entre os dois fique equilibrada e cada vez mais acirrada. Tanto que em um dos clinches, o Joe questiona o porquê do outro boxeador ainda estar lutando, e o Chow garante que é pra provar que ele é um bom lutador também. O problema é que não demora muito pra experiência falar mais alto, porque o Chow acaba recebendo uma sequência de socos destruidores. No momento em que o coitado vai ao chão, todos incentivam ele a levantar, mas parece que não há mais esperanças. Só que o homem é determinado, e ao se lembrar de tudo pelo que passou até chegar nesse ponto, o Chow se enche de vontade e consegue levantar mais uma vez. Ao voltar das cinzas, ele se prepara para retomar a luta, e todos comemoram. Dessa forma, a reta final do combate se inicia, e o pai de família não só contra-ataca de igual para igual, como também permanece de pé. Aí todos comemoram esse resultado, incluindo o Joe, que segura o Chow antes que ele caia no chão. Agora a equipe do Joe comemora o fato dele finalmente ter tido uma luta que tenha durado 10 rounds. Já a família do Chow corre para parabenizar a conquista, e o filho dele finalmente admite que seu pai é incrível. No fim, os juízes anunciam a vitória do Joe por pontos, porém os familiares não se importam com a derrota, e sim com o laço que construíram. Fala galera, será que o Chow vai continuar a sua carreira como boxeador? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.